Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 de Tammuz, 5.783, 30 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Então nós estamos aí nos preparando para entrarmos no sagrado dia do Shabat. E hoje nós estamos na nossa sexta aliada, a porção dupla da semana, Rukat e Balak. Nós estamos agora na Parashá Balak, e nós vamos para a nossa sexta leitura de hoje, né? E nós estamos então no capítulo 22, verso 39, até o capítulo 23 e o verso 26 do livro de Números, Bamidbar, né? Livro de Números, trazendo os ensinamentos para o nosso dia a dia. Como diz, né, o nosso Rebbe, nós precisamos trazer, né, a Torá para o nosso dia, para o nosso convívio, para o nosso momento, para o nosso dia a dia, ok? Então, nós vamos hoje ver aí, né, os primeiros passos de Bilã, com referência à sua chegada ali em Moabe, junto com o rei Balak, né? A primeira e a segunda bênção, que deveria ser maldição, e foi transformada em bênção. Então, aquilo que era para ser maldição foi transformado em bênção, né? Então, bendito seja o nosso Deus, e que Deus nos livre, sem sombra de dúvidas, de todos os maus, né, decretos contra nós, e bem como também, né, para com os Bnei Israel, os Bnei Noach, né, toda aquela questão das pessoas lançarem sobre nós, né, maldições e coisas semelhantes a estas aí, ok? Então vamos em direção às bênçãos e não às maldições, né? Lembrando sempre que o que nós temos aprendido pela Torá é que sempre está oculta nas questões negativas, e mesmo diante das questões de maldições, né? Que está oculto realmente são as bênçãos, né? E que nós precisamos aí estar atentos a isso, e não ficarmos limitados, né, aos maus decretos e às maldições, né? Então, por isso, amados, né, que nós possamos cada vez mais sermos alicerçados na Torá, nas 7 leis de Noé e as suas ramificações, para que não venhamos apartar do nosso Deus, ok? Nós queremos trazer aqui, iniciando a nossa live de hoje, né, um fato recente que aconteceu agora no dia 24, né, de junho, né, sábado passado, né, exatamente lá nos Estados Unidos, na Geórgia, né? Então nós temos aí um fato interessante que está de acordo com o aprendizado no qual nós estamos falando nos últimos dias, né? Sobre a questão de nós reagirmos de forma positiva diante das afrontas que nós recebemos, né? Nós precisamos lembrar que somos exortados a amar realmente aqueles que estão no erro, amar aqueles que estão no mal, né? Aqueles que se levantam contra nós. Nós não podemos perder o amor, né? Então veja bem esse fato que aconteceu nos Estados Unidos, na Geórgia, né? Foi no Shabat passado, dia 24 de junho de 2023, e é manchete, né? Foi manchete nos Estados Unidos, em vários factóides, por aí afora vai. E também foi noticiado no Rabad.org, né? Então nós estamos trazendo aqui para os amados. Então diz assim, ó: neonazistas afrontam judeus em frente à sinagoga da Geórgia. Em resposta à manifestação de ódio e antissemitismo, a comunidade aumentou o seu comparecimento aos serviços
e no comprometimento com ações positivas. Então, as manifestações de um pequeno grupo de neonazistas do lado de fora das sinagogas da Geórgia no Shabat desencadearam uma torrente de indignação e apoio em todo o estado e país. Na tarde do Shabat, as pessoas chegavam para o serviço da tarde no Beit Chabad, em Marietta, condado de Cobb, na Geórgia. Eles foram confrontados por 12 membros de um grupo nazista com pôsteres antissemitas e bandeiras com a suástica do lado de fora da sinagoga. Isso aconteceu na tarde do dia 24 de junho, né, que corresponde ao dia 5 de Tammuz. Eles estavam parados na frente enquanto eu caminhava até a sinagoga, disse o rabino Efraim Silverman, ao rabad.org. É claro que não fiquei muito feliz em vê-los, mas sei que a tática deles é provocar e obter uma resposta. Em vez disso, acionei a polícia que estava lá e agradeci pelo apoio. Entrei onde tivemos um belo serviço de minhá e uma multidão maior do que o normal para a cerimônia de Havidalah, que marca o final de Shabbat. Do lado de fora do prédio, enquanto a notícia da chegada do grupo se espalhava pela comunidade, protestos pacíficos, mas indignados, foram realizados e apelos por respostas positivas, mas firmes diante do crescente antissemitismo. Ironicamente, esse grupo que prega o ódio e intolerância nos mostrou quantos amigos e quanto apoio temos na comunidade judaica, e não judaica aqui em Easton Cove, na Geórgia, disse o rabino Efraim Silverman. A manifestação de apoio de indivíduos de todas as esferas da vida tem sido inacreditável. As pessoas precisam saber que 99% da população repudia totalmente qualquer expressão de ódio, continuou o rabino nas suas declarações. E este clube tem sido um lar maravilhoso para uma florescente comunidade judaica por muitos anos. Esse grupo de indivíduos não representa o sentimento dos cidadãos. Estamos extremamente gratos pelo apoio e preocupação de todos os segmentos da comunidade judaica por muitos anos. Esse grupo de indivíduos não representa o sentimento dos cidadãos, né? Estamos extremamente gratos pelo apoio e preocupação de todos os segmentos da comunidade. Escreveu o rabino à sua congregação. Estamos em contato com as autoridades do condado de Cobb, que identificaram, né, esses indivíduos como parte de um pequeno grupo que viaja pelo país para espalhar a sua mensagem racista, né? Estamos trabalhando em estreita colaboração com funcionários do condado de Cobb e o Departamento de Polícia para garantir a segurança de nosso campus. Não há nenhuma ameaça neste momento, né? Uma oportunidade para aumentar a ação positiva, né? Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira parte da notícia, que serve de um modelo muito propício para nós, Bnei Noach, né? Vejam bem aqui, houve uma manifestação racista, antissemita, contra os judeus ali na Geórgia, ok? Beleza. O rabino, quando estava se dirigindo para a sinagoga, lógico que ele não ficou nada feliz de ver aquela manifestação, porque era uma manifestação de ódio, mesmo sendo pacífica, mas é uma manifestação de ódio antissemita, né? Mas veja bem, ele tomou as precauções devidas, acionou a segurança, a polícia, né, que tomou conta do perímetro, né, impedindo se houvesse, porventura, alguma ação mais violenta por parte dos manifestantes. Mas
o Rabino disse, né, que a tática deles, é isso daqui que é interessante nós observarmos. A tática deles é provocar e obter uma resposta. Ou seja, eles praticam um ato de ódio antissemita, eles praticam um ato racista, porque eles estão ali contra a raça judaica, o povo judeu. Aparentemente, a sua manifestação é pacífica, mas ela é cheia de ódio. E qual que é o objetivo deles? É provocar uma reação, onde as pessoas ali, os judeus ali presentes da sinagoga, partir para cima deles e sair briga, atrito. E aí, o que eles vão sair dizendo? Olha lá, tá vendo? Eles que têm ódio, nós não. Eles querem inverter o papel. É isso que acontece com essas pessoas, que elas estão aí conectadas com ideologia de gênero, ideologia política, e por aí afora vai. Elas falam de amor, mas vivem no ódio. Fazem de tudo para provocar as pessoas, para que as pessoas de bem tenham uma reação de agressão àquela manifestação. Então aí o Rabino diz que qual foi o efeito? O efeito foi que teve dois grandes efeitos aqui que é interessante nós notarmos. Um efeito da sociedade não judaica e uma manifestação da própria comunidade judaica. A comunidade judaica, o pessoal de toda a região ali da Geórgia, eles foram todos para a sinagoga da Geórgia, onde o Rabino fala que o número de presentes era bem superior ao comum. Então vejam bem que diante de uma ameaça, certo? O povo judeu se une mais. Isto é óbvio. E isso também nos traz um alerta para os últimos dias, no sentido de que os judeus precisarão ser reunidos em Eretz Israel. Vão ter que sair das nações de alguma forma. Será essa uma das formas? Pode ser que sim. Ou será uma das formas exatamente aquela em que a notícia sairá de Jerusalém, que Mashiach está ali. E então o povo judeu sairá de todas as nações e se dirigirão para a terra prometida. Pode ser assim também, não restam dúvidas, ok? Uma outra questão que nós precisamos avaliar, a reação da sociedade civil não judaica. A reação da sociedade civil não judaica foi, como diz o Rabino, de 99% em favor deles, do povo judeu. Em favor dos judeus e da sinagoga. Onde apoiaram o trabalho policial de dar proteção e onde apoiaram a comunidade. E reprovaram veementemente, né, a ação daqueles manifestantes, que depois foi descoberto que eles andam pelo país afora justamente para provocar badernas, confusões. Esse é o caso do pessoal aqui, neonazistas e companhia limitada, e aqueles que estão ali apoiando nesse trabalho nefasto deles. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, se o povo judeu tivesse reagido de forma negativa com agressões, eles poderiam perder o apoio da comunidade não judia civil. Então, qual que é o aprendizado para nós, Benei Noor? Nós não temos que bater de frente contra ninguém. Você não tem que sair dando tapa em ninguém. Você não precisa sair por aí afora falando um monte de coisas grotescas contra a oposição de fé das pessoas, porque amanhã ou depois, numa situação similar a esta, é a sociedade civil que vai estar a teu favor ou contra você. Não adianta você dizer, não, Deus é por nós, acabou, beleza.
Não, nós precisamos fazer as coisas com inteligência, com sabedoria e temor aos céus. Por quê? Porque nós estamos aqui para conquistar o mal e o ódio. E nós não conquistamos o mal e o ódio com o mal e com o ódio. Nós só podemos conquistar o mal e o ódio com amor, como nós vimos ontem. Somente o amor verdadeiro pode vencer o ódio e o mal. E aqui o povo deu para nós este exemplo. Agir com amor. Seguir o seu curso natural, foram prestar o seu serviço a Hashem, certo? E ponto final, sem sombra de dúvidas. Agora, a sequência disto, uma oportunidade para aumentar a ação positiva. Então, o Rabino, ele continuou falando sobre as questões nesse sentido. Então ele disse, baseando-se nos ensinamentos do Rebbe, Menachem Mendel, de abençoada memória, Silverman disse que as pessoas deveriam ver isso como uma oportunidade de aumentar os esforços positivos e de se envolver mais com o judaísmo. Então, o primeiro aspecto aqui, o que nós temos aqui? Uma oportunidade de aumentar os esforços positivos. Nós contamos aí com as preces, né, dos amados aí por nós. Ontem tivemos aí uma crise respiratória, precisamos ir para o pronto-socorro. Foi feito um exame de radiografia, né, deu alguns probleminhas aí pulmonares, vamos precisar fazer uns exames mais intensos aí para descobrir esses probleminhas aí. Então nós contamos com os amados aí, com as preces aí nesse sentido aí. E a recomendação é poupar a voz, né? Mas a voz só pode ser poupada depois que morre. Antes que morre não tem jeito não. Né? Não podemos deixar de falar da Torá, das 7 leis e as suas ramificações, né? Então, dependendo do dia, quando nós fizermos aí uma live curtinha, porque você já tem a ideia, a dimensão aí da situação aí, tá bom? E continue fazendo preces em nosso favor aí, Baruch Hashem. Então, baseando nos ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, Silverman, o rabino ali da sinagoga da Geórgia, ele diz que é uma oportunidade onde nós precisamos aumentar os esforços positivos, ou seja, o que vem vindo contra são energias negativas, ações negativas. Se o povo judeu age de forma negativa, o atrito, o conflito é muito maior, e aí pode sair inclusive até morte, sem sombra de dúvidas, ok? Então essa é a questão. Então, agindo de forma positiva, se envolvendo mais com o judaísmo. Por isso, nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Para que nós possamos, de fato, reagirmos com atos positivos, com energia positiva, e não com energia negativa. Então, se somos afrontados, nós não podemos responder de forma negativa e agressiva. Nós temos que responder de forma positiva, se envolvendo mais com o quê? Judeus, com o judaísmo, e não judeus, Benei Noah, se envolvendo cada vez mais exatamente com aquilo que nos é orientado pelo nosso Rabino Yaakov Garanstad, né? Sobre a questão do quê? Torá, 7 leis de Noah e as suas ramificações. E andar pelo amor. Ame o teu próximo como a si mesmo. Né? Então, isso é uma ação positiva. Mais ainda, a melhor resposta a um ato como esse, disse o Rabino, é aumentar o orgulho judaico e aumentar os atos de gentileza e bondade. Em última análise, devemos lembrar que a resposta mais potente à escuridão é aumentar a luz. Vamos usar este infeliz incidente para aumentar os atos positivos,
e o maior engajamento judaico. Já estamos vendo isso acontecer na própria comunidade, pois várias pessoas que não costumam estar aqui vieram à sinagoga no domingo de manhã para colocar tefilim. Então, exatamente essa questão, os atos negativos, os ataques, as afrontas, etc. e tal, para fazer com que nós nos envolvamos mais e mais ainda com o nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E não ficarmos aí tagarelando, fazendo piada, chocarrice, provocando uma situação mais dramática. Porque aí você não está agindo com ações positivas, você está agindo de forma negativa. Ou seja, não adianta nada você ficar aí batendo boca com o idólatra, falando contra a idolatria, e por aí afora vai, sendo que não é esta a ordem que nós temos. Não é essa orientação que nós temos. O Rebbe não passa essa orientação para nós. O nosso Rav Yaakov não passa essa orientação para nós. Muito pelo contrário. A semelhança do que aconteceu aqui na Geórgia sábado passado é exatamente para nós. Se o momento é tenso, então evite o conflito, entrando em ação direta com os manifestantes, e a própria comunidade judaica se envolver em atos positivos entre eles primeiramente. Se envolveram mais com o judaísmo, com a prática da Minhá, a Havdalah, e no domingo de manhã, o maior número do que o normal estavam presentes ali de homens para colocar o tefilim, para fazer o shacharit, as preces da manhã. Então isso daí tudo é fazer o quê? Fazer com que nós nos envolvamos mais e mais realmente com a luz, porque só uma forma de vencer as trevas, trazendo a luz, a presença divina, a luz divina. E não você agindo também nas sombras das trevas. Então, por isso que quando nós agimos de forma negativa, né, agindo no mesmo nível daqueles que nos afrontam, eles conquistaram a nossa mente, eles conquistaram o nosso coração, e nós fomos vencidos. E você fala tanta grosa por aí afora vai, né, sobre argumentos A, B e C, mas está caindo na cilada deles, nas armadilhas deles. O governador de Geórgia, veja bem, o governador de Geórgia, né, primeiro aqui temos o protesto em frente ao Rabad do condado de Kobe, na Geórgia, foi o segundo incidente do mesmo grupo no fim de semana, depois que eles se manifestaram do lado de fora de uma sinagoga em Macon, a cerca de 90 minutos do local ali de carro, né? O governador da Geórgia, Brian Kemp, e o senador norte-americano Raphael Warnock condenaram o ódio antissemita, compartilham da indignação com este ato vergonhoso e apoiam os georgianos em toda parte em condená-lo, disse Kemp. Permanecemos vigilantes diante desses atos repugnantes do fanatismo. Ontem vimos o antissemitismo em exibição na cidade de Macon e agora na região metropolitana de Atlanta, escreveu Warnock. Isso tem que parar, rezando por nossa comunidade judaica na Geórgia e além. Todos nós devemos levantar nossas vozes contra esse ódio vil. São férias de verão nos Estados Unidos e todo ano o Beit Chabad, né, e o East Kube organizam um Summer Camp, né, um verão no campo, acompanhamento, né, acampamento de verão para crianças, e o pastor o Rabino Silverman disse que como resultado do incidente no Shabbat, a equipe de camp se empenhará ainda mais para garantir que cada criança sinta o calor do judaísmo e o orgulho de ser judia e tenha uma experiência judaica incrível e positiva que as deixará entusiasmadas com a sua identidade judaica, né? O artigo foi escrito por Faig, Levi Holt e Yaakov Ort, ok? Então, são esses fatos aqui que trazem esses ensinamentos, essas lições para nós. O momento é tenso e obscuro, ou as trevas parecem
que estão aí bombando, mas na realidade são momentos de desespero das trevas, das forças negativas. E nós não podemos alimentar e fortalecer essas forças negativas e essas forças das trevas com ações negativas. Porque cada grosa, para a gente não falar um palavrão, né? Cada grosa que nós falamos no sentido negativo contra as pessoas, nós estamos fortalecendo as forças negativas e as forças das trevas. Ah, mas eu tenho razão. E daí que você tem razão? Enfia a tua razão na sacola e joga fora. Você tem uma coisa, uma obra mais nobre, você tem uma coisa mais nobre para fazer. É trazer mais luz, mais presença divina para poder vencer as trevas. A tua razão não serve para nada nesse sentido aí. Você vai só obstruir realmente que a presença divina desça mais, a luz divina desça mais, para poder dissipar as trevas. Porque aí você se enche de orgulho e você está fortalecendo as forças das trevas e as forças negativas. Aprendamos com o nosso irmão mais velho ricas lições que temos para nós, ok? Baruch Hashem. A nossa sexta leitura está no capítulo 22 de Números, a partir do versículo 39, e vamos até o capítulo 23, verso 26. Então, na continuidade aí, né, onde Bilã e Balaque, né, estão tramando aí realmente amaldiçoar o povo, né? Mas Balaque tem uma intenção de amaldiçoar o povo para poder vencê-lo, enquanto que Bilã, ele tem a intenção de realmente condenar o povo judeu para poder extirpá-lo da face da terra. Perdão aí, amados. Então, nesse sentido aí, os dois estão unidos pelo ódio. Isso é patente. Os dois estão unidos pelo ódio. Certo? Quando Deus ele fala para Bilã, você só vai falar o que eu colocar na tua boca. Isso daí nos mostra que diante das nossas adversidades, diante das nossas lutas, Ele está conosco. Ele não nos deixa sozinhos. E nós precisamos confiar nisso. Então nós não precisamos passar a mão em pedras, espadas e companhia limitada, e nem em palavras que representam pedras e espadas, para poder fazer A ou B, C nesse sentido. Nós precisamos usar os nossos dons e talentos, como nós vimos essa semana, para trazer mais luz divina, mais presença divina. É nesse sentido que nós precisamos estar atentos e preocupados, e não agirmos de forma negativa. Então, Bilã, ele então fala para Balaque, né, que ele está pronto, né, e ele conta tudo que aconteceu no caminho para Balaque, né, inclusive ele fala da mula que disse, que conversou, e do anjo que apareceu diante dele, né. Então, Bilã, ele fala tudo aquilo que aconteceu. Então, Balaque sabia muito bem que Deus já estava trabalhando contra aquela ação dele. Deus já estava trabalhando, tentando impedir com que Bilã chegasse ao seu destino. Mas aí vem, né, aquela pessoa que é guiada pela raiva, pelo ódio, ela fica cega na sua sabedoria. Então ela acha que a chegada do Balaque, né, acha que a chegada de Bilã é um bom sinal. Então vamos trabalhar, Bilã. Você veio aqui para trabalhar. Então vamos trabalhar. Então aí eles vão realmente para a fronteira para poder ver uma parcela do povo e ali começar a tomar as suas decisões, né? Então o verso 39 fala: Bilã foi com Balaque e eles chegaram a Kiriat Hutzot,
E Balaque abateu um animal do gado e uma ovelha e os enviou a Bilã e a seus dignatários. Então, pela manhã, Balaque pegou Bilã e levou Bilã acima, né, no morro acima, numa parte acima do acampamento israelita, chamada de Bamote Baal, e de lá ele viu uma parte do povo, né? Então aqui a partir do versículo 41, nós já temos aqui, né, o final do capítulo 22 e vamos entrar no capítulo 23, que é esse momento intermediário de capítulo para capítulo, mas a história continua, né? Então agora Bilã, ele dita para Balaque, né? Construa para mim 7 altares, e aqui prepare de fato, né, 7 touros e 7 carneiros para mim, e faz um sacrifício, né? Bilã disse a Balaque: fique com a sua oferenda queimada e eu sairei para caminhar. Talvez aconteça de Deus aparecer para mim e me mostrar, né, algo que eu possa dizer para você. E ele então saiu sozinho. Então Balaque ficou apartado de Bilã, e Bilã foi sozinho naquela parte alta do monte, daquela colina, para poder ali andar, né, enquanto os sacrifícios eram feitos, esperando que Deus falasse com ele. Que Deus que ele estava esperando falar com ele? O mesmo Deus dos Hebreus. Não era outro Deus que ele estava esperando falar. Assim como lá, antes dele partir da sua casa, quem falou com ele? O Deus dos Hebreus. Bilã invocava o Deus dos Hebreus, apesar de toda a sua adversidade no campo da feitiçaria, da bruxaria. Vejam como são as coisas. E Deus falou com ele, que também é para nós uma outra lição. Você um dia foi idólatra e hoje você está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Só que antes de você chegar aqui, Deus falou com você onde você estava. Você sabe a maneira como Deus falou com você. Então é por isso que nós não podemos menosprezar o nosso semelhante, o nosso próximo, que ainda está numa configuração de idolatria. Pois amanhã ele poderá estar contigo somando no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mas eu não falo contra ele, eu falo contra a idolatria. Mas você não pode esquecer que aquele que está na idolatria, quando você fala contra a idolatria, e se for de forma pejorativa, você está envergonhando aquela pessoa. E você, em vez de quebrantar o coração daquela pessoa para somar contigo, você endurece mais ainda aquele coração para não deixar a idolatria. E aí você perde uma grande oportunidade de realmente fazer a luz divina brilhar na vida de alguém. Isso que é complicado. E nós precisamos tomar cuidado com essas questões aí, ok? Então, aconteceu que Deus apareceu para Bilã, como diz aí o verso 4 do capítulo 23. E Bilã disse a Deus: eu construí 7 altares, correspondendo a 7 altares que os patriarcas construíram para o Senhor. E ofereci um touro e um carneiro em cada altar. E Deus então colocou palavras na boca de Bilã e ele disse: volte para Balaque e diga o seguinte. Quando ele retornou a Balaque, estava de pé perto de uma oferenda queimada. Ele estava juntamente com todos os dignatários moabitas. Bilã lançou sua parábola dizendo: de Arama, Balaque me trouxe. O rei de Moabe me trouxe das montanhas do leste. Ele disse: venha, amaldiçoe Iacove para mim. Venha e traga ira contra Israel. Mas como eu posso condenar aquele que Deus não condenou? Como posso trazer ira se Deus não ficou irado? Eu os vejo do topo dos rochedos e eu os olho das colinas. É uma nação que habitará sozinha
e não se será calculada com as nações. Quem contou o pó de Iacove, ou o número de uma das divisões de Israel? Possa a minha alma morrer a morte dos justos, e que meu fim seja como o dele. E Balaque então disse a Bilã: o que você me fez? Eu trouxe você para amaldiçoar os meus inimigos, e você os abençoou? Eu não sou cuidadoso para dizer somente o que Deus põe na minha boca? Respondeu Bilã, porque ele disse para Balaque, através dos seus signatários, que ele só falaria o que Deus colocasse na boca dele, ok? Então vejam bem, quando, segundo os comentários de Irache, quando Bilã fala, eu olho para o topo e o comer, no verso 9 aqui, né, que ele fala que eu os vejo do topo dos rochedos. Então, aqui Irache diz que o que ele quer dizer, Bilã nesse caso, eu olho para o topo e o começo de suas raízes. Eu vejo que eles são bem embasados e poderosos, como estas montanhas e colinas. Quem são as montanhas? Quem são as colinas que ele está se referindo? Ele está se referindo às montanhas, os patriarcas, e às colinas, as matriarcas. Por isso ele diz, é um povo bem embasados e poderosos, né? Rambana, Narmânides, ele também comenta sobre isso, dizendo que Balaque levou Bilã a um alto lugar, e ele levou a Bamote Baal, e de lá ele viu uma parte do povo, né, que é o verso 41 aqui do capítulo 22, porque ele viu uma parte do povo, né? E depois, por causa disso, né, Balaque fala, bom, aqui você só viu uma parte do povo, vamos para um outro lugar, onde você poderá ver todo o acampamento. Vai ver que é por isso que você não amaldiçoou, porque você só viu uma parte do povo, né? Outro comentarista, Mar Azul, no nível literal, Bilã estava de pé no cume das montanhas e colinas. Entretanto, como parece relevante relatar onde ele estava, o Midrash ensina simplesmente que os rochedos, montanhas e colinas se referem simplesmente aos patriarcas e matriarcas, né? Como diz Mahazu para Bamidbar Rabá 20, verso 19. Né? Então, Bilã ele está mostrando de forma bem clara que esse povo é muito forte, é muito poderoso, porque ele está bem embasado, eles estão bem alicerçados. Por quê? Porque eles estão alicerçados nas suas raízes. E é exatamente por isso que quando nós falamos monoteísmo com fundamento judaico, o fundamento judaico são as nossas raízes. É a raiz da verdadeira fé monoteísta. Qualquer outro fundamento que não seja judaico de fé não é um fundamento sólido, não é um fundamento real. É um pântano, é um terreno pantanoso. E o monoteísmo com fundamento judaico não, ele é firmado nas rochas, no rochedo, os patriarcas, né, nas colinas, as matriarcas, certo? E por aí afora vem, ok? No verso 10 nós temos aí quem contou o pó às crianças, né? Quem contou o pó. Aqui Onkelos e Irache, né? Eles falam que o pó aqui se refere às crianças, né? Da casa de Iacove. Lembra que nós tivemos lá, né, a confirmação para Iacove, né? A mesma promessa que Deus fez a Abraham e a de Isaac. A vossa descendência, disse a Iacove, será como o pó da terra, né? Então nós vemos aí que este pó, segundo Urashi, com os comentários de Onkelos, né, está se referindo exatamente às crianças, né? Se refere às crianças da casa de Iacove, como sobre quem está escrito, eu farei seus descendentes como o pó da terra. Então aqui, quem contou o pó de Iacove, disse Bilã a Balaque.
Ou seja, ele está dizendo a Balaque que esse povo não tem como contar. É um povo que você conta hoje, mas amanhã já está diferente. Já aumentou, já cresceu. E o ano que vem, então, como que fica? Né? Então, as suas crianças é a base de tudo. Por quê? Porque as crianças demonstram que o povo está obedecendo o dito de Hashem. Crescei-vos e multiplicar-vos. E dessa forma, sem sombra de dúvidas, Deus está abençoando. E por isso ele diz, é um povo forte, é um povo poderoso. Ainda dentro do versículo 10, o pensamento racídico, ele fala para nós da seguinte forma: existe uma conexão profunda entre as duas interpretações de Rashi, do versículo 10, que se refere a crianças ou solo. A maneira mais elevada possível de observar as mitzvot é com absoluta humildade e completa dedicação. E a despeito do entendimento, isto é aludido pelo solo, de duas formas, né? Baixo, que representa a humildade, e plano, que representa um serviço puro e simples a Hashem, né? Ao observar as mitzvot de maneira de solo, de humildade, né? A segunda interpretação de Rashi, a pessoa evoca a primeira interpretação de que Deus olhará para a pessoa com o amor inerente que um pai sente por sua criança. Então, ao mesmo tempo, né, as crianças são incontáveis, mas também existe a questão que Deus olha pelo povo judeu como uma criança, assim como o pai olha de forma amorosa pelos seus filhos pequenos, assim Deus olha de forma muito amorosa para com o povo judeu. Então, dessa forma, né, realmente Balaque vai reclamar. Eu te chamei para amaldiçoar, mas você abençoou o povo. Aí nós entramos na segunda parte, na segunda bênção, na segunda parábola, que é a partir do versículo 13, né? Que nós temos aí até o versículo 26, dessa primeira parte que nós vamos aqui ver sobre as 4 parábolas de Bilã. Então, Balaque disse a ele: venha comigo para outro lugar, de onde você possa vê-los. Já que você não pode amaldiçoá-los, eu o colocarei em um lugar onde você verá somente partes, mas não todos eles. Amaldiçoe pelo menos uma parte deles para mim. De lá, ele o levou para o campo de vigia como ponto mais alto. Ele construiu novamente 7 altares, ofereceu 7 touros, 7 carneiros, um em cada altar. E Bilã disse a Balaque: fique aqui para que próximo à oferenda queimada, e pode acontecer que Deus aparece para mim e vamos ver o que ele vai falar comigo. Aí no versículo 16 do capítulo 23, nós temos aí: Deus apareceu para Bilã e colocou algo em sua boca para coagi-lo a falar positivamente sobre Israel a Balaque, né? Então Bilã retorna a Balaque e agora ele fala com Balaque, né? Quando Bilã veio para Balaque, esse estava ao lado novamente da oferenda queimada, os dignatários moabitas estavam com ele. Então Balaque falou: o que Deus disse? Vejam bem, quando a pessoa ela é dominada pelo ódio, ela não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. O povo que saiu do Egito saiu com a mão forte de quem? Do Deus dos hebreus. Bilã consultava quem para amaldiçoar o povo judeu? O Deus dos hebreus. Balaque pergunta para Bilã: o que Deus dos hebreus disse para você? Então vejam como que o ódio cega o entendimento das pessoas. Tanto Balaque como Bilã, eles estavam conscientes que dependia do Deus dos hebreus para poder amaldiçoá-lo ou não.
E eles não conseguiam compreender essa verdade que estava diante dos olhos deles. É isso que acontece com as pessoas raivosas, cheias de ódio. Pessoas que falam do amor, mas o ódio está infiltrado nas suas mentes, nos seus corações. Falam de amor, mas os seus corações são empedernidos em ódio. E não conseguem discernir as coisas, não conseguem entender. Por mais que você fale para a pessoa, fulano, ó, essa mesa aqui é feita de madeira, mas uma pessoa no nível dele diz que aquela mesa não é de madeira, é de mármore. E ele vai continuar afirmando que é de mármore. Você pode até pegar uma faca, tirar uma lasca da madeira, da mesa de madeira, e ele vai continuar dizendo, é mármore. Então veja bem, Balaque pergunta para Bilã, o que Deus disse? E Bilã então ele responde, né, na sua segunda parábola, né? Bilã lançou então a seguinte parábola e disse, levante-se Balaque sobre seus pés e ouça as palavras de Deus. Escute-me atentamente, filho de Zippor. Deus não é um homem que mente, nem é ele um mortal que muda a sua mente. Ele diria e não faria, falaria e não cumpriria. Eu recebi instruções para abençoar, e ele abençoou, e eu não retratarei. Ele não observou nenhum idólatra mau em Iacove. Ele não viu nenhuma transgressão em Israel. Deus, seu Deus, está com ele. Ele tem a afeição do rei. Deus os tira do Egito com sua força imensa. Pois não há nenhuma adivinhação em Iacove e nenhuma feitiçaria em Israel. Naquela época, dirão a Iacove e Israel, o que Deus fez? Veja, um povo que desperta como um leão e se ergue como um leão. Ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver. Balaque disse então a Bilã, se você não for condená-los, ao menos não os abençoe. E Bilã responde, eu não falei a você que faria exatamente o que Deus disser? Então aqui nós temos nessa parte aqui, né, nos próximos dias, né, fechando com as 4 parábolas, né, nós estaremos trazendo algumas coisas mais profundas sobre as 4 partes, né? Mas aqui no momento, no verso 23, nós temos lá, pois não há nenhuma adivinhação em Iacove e nenhuma feitiçaria em Israel. De acordo com o Rambam Maimônides, as palavras naquela época são uma indicação de que o mundo teria 2 vezes a idade que possuía quando Bilã disse sua parábola, ou seja, 2.480 anos a contar da criação. A profecia retornará ao povo judeu e não há dúvidas de que isso é um prelúdio de Mashiach, né? Como está escrito na epístola do IM, escrita em 4.932, né? Que corresponde ao ano 1172. No final do capítulo 1. De fato, por volta do ano 4.976, nós vemos que vários sábios dentro do povo judeu alcançaram profecia, o espírito de profecia de Hashem, o Rabi Shemuel, o profeta, o Rabi Yehudá HaHassid, né? O Rabi Elazar de Worms, Rambam, Narmânides, né? Ravad e o Tossafista, Ezra de Moncontur, conhecido como Ezra, ou profeta, né? Então, são alguns dos profetas daqueles dias, dos dias de Balaque e Bilã,
e que veio até essa época aqui, por cerca dos anos 1230, né? Da Era Comum. Infelizmente, esta era da profecia não levou imediatamente à redenção. No entanto, no ano mais tarde, Baal Shem Tov e seus sucessores demonstraram abertamente o espírito profético mais uma vez. E não há dúvidas de que isto é um prelúdio de Mashiach. Ou seja, o que está acontecendo aqui nessa passagem do versículo 23, né? É exatamente uma prévia dos dias de Mashiach. Por isso que fala naquela época, está dizendo futuro, né? Naquela época os anjos dirão a Jacó e a Israel o que Deus fez para Israel ficar mais próximo de Deus do que os anjos, né? Porque os anjos, eles vão perceber exatamente essa realidade, eles percebem essa realidade, que o povo judeu está mais próximo de Deus do que eles mesmos, os anjos. Justamente por causa da sua livre escolha, sua livre decisão de nós faremos e nós ouviremos, nós obedeceremos e estudaremos em seguida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakoni reabdivaro. Amém. Amém. Cafezinho da Dona Edna. Ela chegou falando que é para dar uma fortalecida na garganta aí, né? Na voz aí, fazer os pulmões ficarem vibrantes, né? Então, amados, né, nós vemos aqui que tem Mashiach para tudo quanto é lado aqui dentro da Torá. É Mashiach para tudo quanto é lado. E os nossos sábios trazem isso para nós. E é onde que nós precisamos estar focados. No verso 24, né, onde Bilam diz, veja, um povo que desperta como leão e se ergue como leão. Ele não se deita até comer sua presa e beber o sangue do cadáver. O que significa isto? Vamos ver agora com os comentários de Rashi. Então, quando se despertam de seu sono pela manhã, eles demonstram o vigor de um leão aterrador, de um leão comum, em agarrar as mitzvot, os mandamentos. Colocar o talit, o chale de oração, recitar o Shema e colocar os tefilim. E ele não se deita em sua cama à noite até consumir e destruir qualquer coisa nociva que possa lhe causar dano. Com isto é feito, ele recita o Shema em sua cama e entrega sua alma a Deus. Se um exército ou tropa se aproximar e tentar machucá-lo, Deus o protege, luta suas batalhas e destrói os seus inimigos. Está vendo como que é importantíssimo você fazer o Shema de manhã e antes de deitar? Jonas de Souza, Guarulhos, né? Café da Dona Edna com brahá, é verdade. Qualquer hora aparece aí para tomar um café com brahá. Baruch Hashem. Então, amados, vejam bem que agarrar as mitzvot, os mandamentos, é a garra, a determinação, o afinco, e não brincadeiras. Ora eu faço, ora eu não faço, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu não sei o que, não sei lá. Então vejam o que Bilam diz, é um povo que se desperta como leão. Modeani, já sai esbravejando. Modeani lefaneja, graças te dou ao rei vivo existente. Pronto, o inimigo já começa a tremer dos pés à cabeça, certo? Aí depois de todas as preparações, etc e tal, vai lá, né, para o Beninu, né, ainda não temos aí o talit praticamente ainda liberado, né?
recita o Shema e coloca o tefilim. O tefilim também para os Beneinô não está liberado, né? Que é aqueles filactérios, as correias, né? Que prende no braço e aquela caixinha que vai aqui no centro da testa. Mas o Shema, o fator aqui é o Shema, certo? Para nós Beneinô, ok? Então o Shema é exatamente o quê? O que faz consumir e destruir toda coisa nociva, perigosa, mortal, que possa lhe causar algum dano. Então, quando você faz o Shema de manhã, antes de você sair da sua casa, você sai com segurança. Você sai protegido. Que as forças nocivas e destrutivas não te alcançarão. Você tem a proteção do Shema. Você tem a proteção do Deus que você clama no Shema. E à noite, ele recita o Shema antes de dormir. Ou seja, ele acaba exatamente de consumir a sua presa, ou seja, o seu inimigo. Que durante o dia ele venceu o seu inimigo sem ele levantar uma arma, sem ele elevar a sua voz, sem ele xingar ninguém e nem tirar sarro em ninguém. Mas da sua boca saíram palavras de Torá, palavras de salmos, palavras de bênçãos, mesmo contra os seus inimigos. E à noite, ele recita, antes de deitar, o Shema novamente. E aí, ele consome, ou seja, melhor dizendo, ele concretiza a sua vitória do dia. Porque em seguida, ele entrega a sua alma a Deus. Ou seja, ele vai dormir e ele estará como que um morto ao dormir. E Deus é a sua proteção para o seu repouso, para o seu descanso. Qualquer exército que queira vir e te machucar, ele está te protegendo. Então é isso que Bilam disse a Balaque. Não adianta por qualquer lado que você for contra o povo judeu, Deus estará protegendo-os, porque eles são como leões no seu despertar, no seu dia a dia. E Onkelos, né? Ele diz, levanta como um leão aterrador, e se levanta como um leão. Ele não se estabelecerá em sua terra até destruir o inimigo e se apoderar da terra das nações. Também aqui, no comentário de Onkelos, nós temos as profecias dos últimos dias, até se apoderar da terra das nações. Nações, a terra das nações. Ou seja, quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, ele será o único rei sobre toda a terra. A bandeira de Mashiach, ela se estenderá desde Jerusalém até todas as nações. Haverá uma só bandeira, a bandeira de Mashiach, que se estenderá por todas as nações. Porque ele conquistará, se apoderará da terra das nações. Por isso que Isaías fala que de Jerusalém sairá a palavra da Torá para as nações, e o conhecimento de Deus se encherá toda a terra como as águas cobrem os mares. É o poder de Mashiach, é o domínio de Mashiach. Aqui Bilam já estava falando desses dias de Mashiach. Da boca de um feiticeiro, Deus estava falando profecias. Está vendo uma das razões por que nós não podemos ficar esculachando com os idólatras? Muito pelo contrário, conquistá-los pelo amor. Sem sombra de dúvidas. É assim que nós precisamos fazer, ok? Maria Maia, como se faz o Shema corretamente? É só aquelas duas frases ou segunda... E a segunda em voz baixa, como os olhos vedados.
que é o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. O Baruch é em voz baixa, né? E depois as outras 3 estrofes, né? São em voz alta, né? Voz bem audível, né? Você pode falar num tom um pouco a mais do que o normal, entendeu? E quando encerra, né, o Shema tem lá o Emet, né? Então aí o Emet é mais forte ainda. Emet! Significando que Deus, ele é o único verdadeiro. Na tradução está lá, Deus verdadeiro. Então, Deus verdadeiro, quando você faz em português, né? Deus verdadeiro, põe força nisso daí. Não restam dúvidas, tá bom? Então, amados, para hoje vamos ficando por aqui, né? Nessa graça bendita de Hashem. Temos aí... Temos bastante coisa pelas frentes aí, né? Amanhã nós estaremos aí com a graça de Hashem concluindo a nossa Parashá Balak, e vamos ter aí então as outras 2 parábolas de Balaque, né? E vamos ver aí, sem sombra de dúvidas, ensinamentos profundos para nós concluirmos a nossa Parashá dupla da semana, ok? Um Shabbat Shalom a você, toda a família, a todas as comunidades Bnei Noach, todas as sinagogas Bnei Noach regionais, onde elas se encontram. As luzes especiais de Shabbat hoje se acenderão às 17h11, né? De acordo com o fuso horário com Brasília, né? Por exemplo, Mato Grosso é 1 hora antes, né? Então é 1 hora mais cedo. Então automaticamente vai acender as luzes 1 hora mais tarde. Em vez de acender às 19h11, vai acender às 18h11, porque tem 1 hora a menos, ok? Essa que é a questão. E pela graça bendita de Hashem, né, de acordo com o horário de Brasília, a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo, né, por esse canal do Facebook, diretamente lá da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né, na Avenida José Silvestre, quadra 7, número 45, Jardim Silvestre 2, aqui de Bauru. Estaremos transmitindo para o Brasil e para as nações o Kabbalat Shabbat, né, trazendo as preces para a recepção do Shabbat. Então, aqueles que puderem comparecer pessoalmente, presencial, não percam a oportunidade de o fazer, ok? Porque são muitas bênçãos para que nós estejamos desfrutando juntos, né? E por razões justas, aqueles que não podem comparecer à sua comunidade ou algo semelhante e podem estar aí presente de forma virtual, vamos juntos nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. O importante é não faltar, seja presencial, né, ou virtual, para que juntos possamos estar emanados pela graça de Hashem, para podermos trazer mais luz, mais presença divina. Aonde você estiver virtualmente falando, você estará também trazendo mais luz e mais presença divina, sem sombra de dúvidas. Jonas Alves de Souza, Shalom com Briute, saúde, Baruch Hashem, amém, receba a bênção e agradeço. Shabbat Shalom, amados, até daqui a pouco com a graça de Hashem, amém, vem amém.